Quais são as principais razões por alguém se tornar empreendedor? Bom, existem basicamente dois grandes grupos de razões. Os estudos que são feitos mundialmente falando, inclusive, eles são bem, digamos assim, dicotômicos, ou seja, eles colocam uma coisa muito... duas únicas opções, quando a gente sabe que não é bem só isso, não. Mas, resumidamente, eles colocam que existem dois grandes motivos. Um por necessidade e o outro por oportunidade. Por necessidade, a gente nem considera muito empreendedor, assim, raiz, como a gente fala. Porque significa necessidade aquele sujeito, por exemplo, que perdeu o emprego, que não conseguiu nenhuma colocação no mercado, muitas vezes porque ele não conseguiu uma boa qualificação, ele não tem estudo, o mercado não consegue absorvê-lo, e ele enxerga ali a única fonte de renda, por exemplo, é vender roupa. Isso não faz dele um empreendedor raiz, né? Faz dele um empreendedor por necessidade. Ele está ali, mas aquilo não é a paixão dele, não foi o sonho de vida dele ser comerciante, vender roupa. Ele está ali por uma questão de necessidade, ele precisa de dinheiro. E no dia que aparecer uma oportunidade que pague para ele tanto ou um pouquinho a mais do que a atividade que ele está fazendo, obviamente ele vai largar aquela atividade. Por isso que não é o empreendedorismo ideal para se construir um país. Porque qualquer outra oportunidade, qualquer mudança econômica que se tenha, aquelas pessoas que montaram um negócio, seja ele formal ou não, ela já tem clientes, ela já tem fornecedores, ela tem um ponto que ela aluga e do nada ela larga tudo isso e diz assim, agora eu vou trabalhar na empresa tal. E todo mundo fica órfão, né? Digamos assim. Então é uma economia muito instável. Então por isso que a gente fala que esse empreendedor por necessidade não é o ideal para uma região. E tem o empreendedor por oportunidade, que é aquele que está trabalhando no seu ofício, seja ele qual for, e ele olha e diz assim, eu não tô feliz com isso aqui, eu não estou realizado. E aí ele diz assim, cara, eu tenho uma veia de comerciante muito legal e aqui eu não estou conseguindo desenvolver. Vou começar a vender roupa. E aí ele começa a vender roupa, mas porque ele gosta, porque ele percebe que ali naquele local que ele vende roupa, o tipo de roupa que ele vende, o pessoal está comprando, é uma oportunidade dele se realizar e ganhar dinheiro, às vezes até mais do que onde ele trabalhava. Aí esse é o empreendedor por oportunidade. Ele identifica que ali é uma chance de se realizar, não só ganhar dinheiro. Porque tem aquele empreendedor por oportunidade que se classifica oportunidade, mas eu chamo de oportunista, né? Que é aquele que diz assim, está abrindo rodízio de sushi em Manaus. O cara nunca fez um sushi na vida, não gosta de sushi, mas ele vai e abre o negócio de sushi porque ele tem dinheiro no bolso. Então é o empreendedor caçador de ondas que a gente chama. Ele vai na onda. Também não é salutar para uma economia porque a onda vai mudando e ele começa um negócio sem experiência, sem paixão. Então na primeira dificuldade que tenha, ele fecha. Ele troca. Agora eu não quero mais um rodízio de sushi, eu vou abrir uma barbearia, que é a nova moda. E aí ele vai. Isso é muito ruim. O empreendedor ele tem que ter paixão pelo que ele faz e não só pelo dinheiro. Então aí entra uma classificação nova que não está dentro da classificação que a Organização Mundial coloca, né? Que seria oportunidade versus necessidade. A gente imagina que isso seria uma oportunidade, mas não é. Na verdade, é a oportunidade só de ganhar dinheiro. E isso não é salutar também para uma economia. Então, basicamente assim, o tipo ideal é aquele empreendedor que é não oportunista, mas que vê as oportunidades e gosta de fazer aquilo. Perfeito. Então, meio que os empreendedores com necessidade, eles fazem aquilo como bico para ganhar um pouquinho mais de grana. Os empreendedores oportunistas, eles normalmente fecham um negócio muito rápido. Por quê? Porque se aquele negócio não vai dar tão certo, ele já fecha. Porque é só o caçador de ondas, é só o caçador de trend. Isso pode durar uma semana, pode durar um mês. E não tem um tempo meio que pré-determinado. Não tem. Na verdade, é a onda, né? Exatamente, é o trend. O que vem agora? Tem que ser o suficiente para ele recuperar o investimento que ele fez naquele sushi, rodízio de sushi, naquela barbearia. Mas se tiver uma nova onda, ele vai nessa nova onda. Ele não faz por paixão. A paixão única e exclusiva dele é grana. E isso é ruim. Agora, o de oportunidade mesmo, que não é o oportunista, ele está interessado, óbvio, no dinheiro, porque todo mundo precisa, né?
Mas o dinheiro é uma consequência dele fazer aquilo que ele se sente bem e que muitas vezes ele começa como um bico. E ele descobre assim, caramba, isso aqui é uma forma melhor do que eu quero fazer. E tem muita gente que larga, inclusive, seus ofícios e não faz disso bico, não. Faz disso carreira. E passa muito perrengue. Né? Esse é o empreendedor raiz que a gente chama, não o Nutella. É aquele empreendedor que ele está ali disposto pelo sonho dele. Ele vende carro, ele aluga apartamento que ele tem, ele vende imóvel, ele se vira para manter o negócio funcionando. E esses normalmente são os que têm na sua trajetória o sucesso e são os mais bem-sucedidos empreendedores de hoje. Se a gente for buscar na história, todos eles tiveram alguma história de fracasso. Mas eles persistiram exatamente porque não era uma onda. Eles queriam, na verdade, persistir naquela ideia, naquele sonho, naquela vontade de fazer aquele ofício que eles acham que é aquilo que eles gostam de fazer. Então as dificuldades são só uma forma de lapidar a personalidade dele. Entendi. Nossa, muito bem explicado. Muito obrigada, viu? Então,